Eu fico impressionado como os cristãos agem de maneira pouco cristã. Principalmente quando chegam aqui no canal ou no meu site e chegam lá me xingando de todos os nomes e dando mostras de seu estúpido preconceito e mostras de retardo mental. E eu já contei para vários deles que, na verdade, eles não são cristãos, são paulinistas, porque eles parecem mais seguir Paulo do que Jesus. Vamos dar uma olhada nisso. Todas as vezes que nós apontamos todas as partes ruins e malvadinhas da Bíblia, com todas as suas psicopatias, preconceitos, guerras, escravatura, até a escravatura sexual, soltam aquela fórmula mágica, uma dentre muitas, já que sempre soltam fórmulas já decoradas, mandadas pelo pastor. Na verdade, 90% dos religiosos não leram a própria Bíblia. Deve ser por isso que eles são religiosos. Mas a fórmula mágica que soltam é: estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Bom, de onde veio isso? Veio do primeiro evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 17. Se formos ler, daria algo como: porque a lei foi dada a Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem: quem és tu? Ou seja, Jesus não falou nada disso. Quem disse foi João, que veio antes de Jesus. João, no caso, ele se refere a João o Batista, e não o João do Evangelho. Na verdade, o João do Evangelho não se sabe quem escreveu. Na verdade, os evangelistas que escreveram a Bíblia não escreveram os evangelhos. Eles são creditados. Por isso que nós temos Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Lucas. Lucas, então, aqui não viu merda nenhuma. Ele foi lá e foi entrevistando pessoas e ouviu relatos terciários. Quem foi o cara que escreveu Mateus? Ninguém sabe. Quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos, que é tido como o primeiro evangelho? Ninguém sabe. Quando foi quem escreveu o Evangelho de João? Ninguém sabe. E isso é público notório por qualquer intelectual, qualquer escolástico, qualquer acadêmico que estuda a Bíblia. Isso vocês podem verificar nos livros de Bart Ehrman, Karen Armstrong, J.P. Mayer, John Dominic Crossan, Regesa Vermes, entre muitos outros. Todos eles são públicos e notórios de dizer que ninguém sabe quem escreveu a Bíblia. Isso não significa que parte dela não seja original. Só não se sabe qual parte. Especula-se quais são. Houve um Jesus histórico? É possível que sim. Daí a dizer que é o mesmo Jesus que fez milagres, fez coisas assim, aí já começam as discrepâncias. Mas isso nós vamos deixar para outra vez. O que eu quero saber é, afinal de contas, o que os cristãos seguem? Eles não parecem seguir Jesus. Jesus, na sua regra de ouro, diz: amai ao próximo como a ti mesmo, que nem é originário dele. Ele apenas está citando o Velho Testamento. Mas se o Velho Testamento é do tempo da lei, ele foi anulado. Mas se nós voltarmos no Evangelho de João, ele diz que porque a lei foi dada a Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus. Em nenhum momento ele diz que um anulou o outro. Tanto que no Evangelho de Mateus, Jesus diz que não veio abolir a lei dos profetas, veio levar a perfeição. Ora, a perfeição de mandar matar homossexuais é exterminar realmente todos. Mas ele diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Então deveria anular. Mas vamos supor que, tudo bem, nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Então o Velho Testamento não pode mais ser levado em conta. Deus que criou o mundo apaga aquilo tudo, o pecado original acaba aquilo tudo, mesmo porque o pecado original, que é uma idiotice, ele já teria sido totalmente anulado, já que Jesus, quando foi parar no pau de arara romano, quando ele foi lá para a crucificação, lavou, passou, engomou todos os pecados. E o filho nos não herdarão os pecados dos pais, é o que está na Bíblia. Mas
Parece que sim, aí interessa quando tem. Isso levou a vários cristãos do início do cristianismo a rejeitarem o Velho Testamento, como foi o caso dos marcionitas, que efetivamente detestavam os judeus. E, na verdade, o Evangelho de João é tido como o mais antissemita de todos os evangelhos, colocando toda a culpa nos judeus, mandando Jesus parar para quarar lá no pau. Enfim. Quando nós examinamos que os textos de Paulo, eles são extremamente contraditórios. Ele diz que as mulheres devem se manter caladas e trazer o véu da submissão do homem. E elas não têm a menor permissão de falar nas assembleias, nem nas igrejas. Isso é muito interessante, porque se nós levarmos isso em conta, nós temos bispas, nós temos missionárias testificando Coríntios. Isso não faz o menor sentido. É para elas todas meterem um galho dentro e ficarem caladas. Mas, em outras partes, Paulo saúda algumas mulheres que fundaram igrejas. Como pode ser isso? Como pode ser isso? A melhor explicação, isso vários acadêmicos também concordam, é que a maior parte dos livros de Paulo são pseudepigráficos. Ninguém sabe quem foi que escreveu. E a conclusão é que os textos sofreram adições ao longo do tempo. Mas como saber qual é o texto de Paulo, qual é? Mesmo porque Paulo mesmo nunca escreveu nada. Paulo ditava e outros lá secretários que escreviam. E para adicionar uma coisinha a mais, não custava. Mas no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz que a letra mata e o espírito vivifica. Na melhor interpretação, diz que a letra não pode ser levada em conta porque você tem que ter a graça do Espírito Santo. Outra coisa dada pelos cristãos. E então eu posso jogar a Bíblia fora, né? E esperar que o Espírito Santo apareça e ilumine todo mundo, já que a letra matou. A mesma letra que diz que Jesus existiu, que Deus existe, criou o mundo, então a letra mata. Então eu posso desconsiderar isso. Mesmo porque os cristãos, mais uma vez, dizem que o maldito é o homem que confia em outro homem. A Bíblia foi escrita por homens. Mas foi inspirada por Deus. E quem disse que foram inspirados por Deus? Homens. E maldito é o homem que confia em outro homem. Mas isso está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quem disse que é a palavra de Deus? A Bíblia, que foi escrita por homens. E ela foi escrita por um homem, e maldito é o homem que confia no outro homem. Será que não é pouca contradição para vocês, não? Vocês não seguem Jesus, vocês seguem Paulo, aquelas loucuras de Paulo que fala contra sodomitas, efeminados, manda mulheres ficarem caladas, age de uma maneira insana, violenta, porque Paulo nunca deixou de ser tão judeu quanto era no Velho Testamento. Ele foi educado por Gamaliel, um judeu fariseu, e eles são extremamente fiéis à palavra divina. Então, Paulo fez uma miscelânea dos infernos e era por isso que ele saía na porrada com Pedro. Não literalmente, a história dos coisas não era tão divertida assim. Enfim, Paulo tentou vender e misturou uma grande algarábia para convencer os outros a seguirem o cristianismo. Por isso que ele foi expulso de várias cidades. Não foi porque ele era cristão, era porque ele era um chato. Paulo era um chato e chegava nas cidades causando distúrbios, querendo batizar todo mundo, obrigar todo mundo a ser cristãos. A Roma não perseguia cristãos só porque eram cristãos. Tinha judeus, tinha várias pessoas, seguiam Mita, seguiam um monte de... e a Roma não estava nem aí, pagou os impostos, meu filho, eu não estou nem aí. Aí chegavam os caras que causavam distúrbios, o pessoal saía na porrada, a Roma ficava puta da vida, chegava e mandava todo mundo lá para os leões. Que era um castigo, apenas para se divertir lá com os leões, porque para ficar passando na espada é ficar gastando tempo. Joga lá para os leões, os coitadinhos precisam ser alimentados. Isso por quê? Por causa de um maluco, louco, esquizofrênico, que ficava tendo visões insanas e achava que era Jesus na frente dele.
Não, os cristãos de hoje não são cristãos, são paulinistas. Porque se nós pegarmos todo o Sermão da Montanha, eu gosto do Sermão da Montanha. Aliás, o evangelho que eu mais gosto é o de Mateus. Ali, nas palavras de Jesus, diz para amar o próximo como a ti mesmo. Não julgais para não ser julgados. Perdoai 70 vezes 7. Mas o que eu gosto mesmo é no capítulo 6, que Jesus diz que aquele que se junta em igrejas fazendo vãs repetições não passa de um hipócrita e vai ganhar já o seu galardão. Então, quando você estiver na sua igrejinha, fazendo as mesmas orações de sempre, pensem em Mateus capítulo 6. E é óbvio que vocês arrumarão algum subterfúgio para dizer que não, mas simplesmente justificarão tudo isso que eu disse. Vocês não são cristãos, são paulinistas. Esse é André, do seu ceticismo.net.